Graça e paz, queridos irmãos, queridas irmãs, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma aula no canal Conectados com a EBD, o seu canal de estudos bíblico-teológicos. É uma bênção, um privilégio de Deus para a nossa vida, mais uma vez nos encontrarmos desta feita para falarmos sobre bibliologia. Na verdade, é uma continuidade. Nós iniciamos uma introdução à bibliologia e hoje nós retomamos esta temática estudando na bibliologia especificamente a doutrina da inspiração das Sagradas Escrituras. Isto mesmo, hoje, com a ajuda de Deus, estudaremos a inspiração das Sagradas Escrituras. Quer conhecer mais um pouco? Então, vem comigo, fica com a gente, pois certamente seremos abençoados através deste simples, mas ensinamento de Deus. Amém? Queridos irmãos, queridas irmãs, eu quero iniciar esta aula com a leitura de um texto sagrado. Para tanto, eu te convido a ler comigo Segunda Carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Aliás, um texto muito propício com o assunto que nós falaremos hoje aqui, a inspiração das Sagradas Escrituras. Olha o que está escrito. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Meus irmãos, minhas irmãs, a Bíblia é o livro mais publicado, mais editado, mais vendido e mais lido do mundo. Contudo, embora todas essas informações sejam extremamente importantes, o que a torna um livro muito especial, o que a torna um livro superior a todos os outros livros, é que ela foi inspirada por Deus. Aliás, a inspiração da Bíblia é o assunto desta aula. Com outras palavras, com a ajuda de Deus, de forma muito simples, de forma muito singela, nós vamos dar um pontapé inicial, dar apenas uma indicação para nós mergulharmos nos estudos da bibliologia. Nós estudaremos origem e definição do termo inspiração. Veremos algumas provas, repito, algumas provas da inspiração da Bíblia Sagrada. Também veremos algumas falsas teorias da inspiração da Bíblia e, por fim, veremos a inspiração verbal e plenária da Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Para tanto, nós iniciaremos pensando na inspiração da Bíblia Sagrada. Ora, existe uma diversidade de livros, uma infinidade de livros, mas nenhum se assemelha em importância à Bíblia Sagrada. Como falei agora há pouco, isto simplesmente porque a Bíblia é a Palavra de Deus, foi inspirada pelo próprio Deus. Mas o que vem a ser a inspiração da Bíblia? Pois bem, a palavra inspiração, etimologicamente falando, nada mais é que a união de dois termos, dois vocábulos, duas palavras de origem grega que vão formar uma palavra que é a palavra theopneustos. Theopneustos é a junção da palavra theos, Deus, e pneustos, sopro.
respiração. É Deus soprando no homem, inspirando o homem para escrever, para anunciar a sua palavra. Teologicamente falando, nós vamos observar no dicionário teológico palavras do pastor Cláudio Honor de Andrade. Ele vai dizer que a inspiração nada mais é que a ação sobrenatural do Espírito Santo sobre os escritores sagrados. Inspiração esta que os levou a produzir, e olha que interessante os adjetivos empregados pelo pastor Cláudio Honor de Andrade. Ele vai dizer que é simplesmente a ação sobrenatural do Espírito Santo sobre os escritores sagrados, que os levou a produzir de maneira inerrante, infalível, única e sobrenatural a palavra de Deus. Aliás, quando nós falamos de inspiração bíblica, a própria Bíblia reivindica essa inspiração. Por exemplo, a expressão "assim diz o Senhor", ela vai ocorrer juntamente com outros termos ou expressões equivalentes mais de 2.600 vezes na Bíblia. Mas há um detalhe, lembre-se, quando falamos de inspiração bíblica, inspiração das Sagradas Escrituras, não se trata de inspiração poética, mas de autoridade divina. Além do mais, ainda pensando sobre esta inspiração, Paulo ele escreve a Timóteo dizendo, e eu retomo os versículos que nós iniciamos lá, mas especificamente e propriamente o versículo 16. Paulo vai dizer que toda a Escritura é divinamente inspirada para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Com outras palavras, Paulo estava dizendo que toda a Escritura, sem exceção, do Gênesis ao Apocalipse, capítulo por capítulo, versículo por versículo, palavra por palavra, foi inspirada, soprada por Deus. Por isso, a Bíblia tem autoridade para moldar o caráter e a vida dos homens. Paulo também falou, escrevendo aos irmãos da cidade de Corinto, ele vai dizer: disto também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as palavras que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as coisas espirituais. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo de número 13. Pedro também corrobora com esta inspiração da Bíblia quando afirma: pois a profecia nunca, olha o advérbio utilizado pelo apóstolo Pedro, um advérbio de tempo. Ele vai dizer: pois a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens santos, da parte de Deus, falaram movidos pelo Espírito Santo. Glória a Deus por estas verdades. Mas nós cremos nessa inspiração divina, mas existem evidências que mostrem-nos que a Bíblia foi de fato inspirada por Deus. Vez por outra, levantar-se-ão algumas pessoas para colocarem em xeque a credibilidade da Bíblia, a inspiração divina da Bíblia. E nós, como bons cristãos, precisamos ter argumentos para mostrá-los que verdadeiramente a Bíblia é
a palavra de Deus, pois ela foi e ela é inspiração divina. Neste sentido, convém destacar que há pelo menos duas espécies de evidências que devemos levar em conta no que diz respeito à inspiração da Bíblia, a saber, a evidência que brota da própria Bíblia, da própria palavra de Deus, que nós chamaremos de evidência interna, e a evidência que surge de fora da Bíblia, que chamaremos de evidência externa. Ao pensarmos nas evidências internas da própria Bíblia, o que prova para nós, o que nos mostra que a Bíblia é inspirada por Deus? É simples. A primeira evidência que nós vamos destacar é a evidência do testemunho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A própria Bíblia vai dizer que ele nunca pecou, que ele nunca errou, que ele nunca cometeu nenhum equívoco, nenhum engano. Então, ele mesmo vai dizer que examinais as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, e não quereis vir a mim para terdes vida. Jesus está mais uma vez em um dos seus discursos falando para a multidão, falando para as pessoas, falando para fariseus, falando para muita gente e dizendo: a Bíblia, o texto sagrado é inspirado por Deus. Evidentemente que nesta época aqui ele está se referindo às sagradas escrituras, as escrituras como sendo o Antigo Testamento, que ainda não era chamado de Antigo Testamento. Ele estava se referindo à lei, aos profetas e aos salmos, como até então eram conhecidas as escrituras sagradas, e ele faz questão de corroborar, testificar, confirmar a autoridade da Bíblia como sendo inspirada por Deus. Outra evidência interna da inspiração divina da Bíblia nós vamos perceber na evidência do testemunho do Espírito Santo. Aliás, o Espírito Santo literalmente ele não só dá testemunho ao crente de que este é filho de Deus, conforme nós verificamos em Romanos 8,16, mas também afirma que a Bíblia é a palavra de Deus, conforme segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21, que eu quero mais uma vez ler com vocês. Capítulo 1 da segunda epístola de Pedro, versículo 20, olha o que está escrito: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Quando nós observamos, nós vamos perceber claramente o Espírito testifica que as Sagradas Escrituras foram inspiradas por Deus. Neste sentido, ele comunica a verdade de Deus, que também confirma perante o crente que a Bíblia é a palavra de Deus. Pensando nisto, nós vamos observar que Matteo Henry ele vai dizer que as palavras das Escrituras devem ser consideradas palavras do Espírito Santo. Nós concordamos. O Espírito Santo sopra, inspira o homem para escrever
as Sagradas Escrituras. Uma outra evidência interna da inspiração divina das Sagradas Escrituras é a própria unidade da Bíblia. Uma evidência, claro, que mais formal é esta da unidade. Afinal, são 66 livros escritos ao longo de aproximadamente 1.500 a 1.600 anos, por cerca de 40 autores em diversas línguas, com centenas de tópicos que apresentam uma unidade singular, ímpar. Detalhe: todas as informações vão convergir, vão apontar para o seu tema central, a pessoa bendita do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Isso é muito mais que um mero acidente. Isso é prova cabal de que a Bíblia é inspiração divina. Mas além das evidências internas, nós temos evidências externas que nós encontramos fora da Bíblia Sagrada. Primeira evidência externa que nós pontuamos é a evidência baseada na historicidade da Bíblia. Existem pelo menos duas espécies principais de apoio da historicidade da Bíblia, que provam a existência histórica deste livro, que, diga-se, muita gente já quis desacreditar ao longo dos séculos, ao longo da história, querendo desacreditar a Bíblia, querendo anular o poder e a autoridade da Bíblia. Mas a Bíblia é o livro em que existem artefatos arqueológicos e documentos históricos em vasta quantidade que comprovam a sua veracidade. Então, historicamente falando, existem evidências cabais de que a Bíblia é a palavra de Deus. Quantos homens já tentaram acabar com a Bíblia? Queimaram-na, destruíram-na, mas não extinguiram. Sabe por quê? Porque a Bíblia é a palavra do Deus Todo-Poderoso. Mas também temos como evidência externa o cumprimento fidedigno das profecias. Inúmeras profecias bíblicas se cumpriram no passado, em sentido parcial ou total. Inúmeras outras cumprem-se em nossos dias e muitas outras cumprir-se-ão no futuro. O cumprimento contínuo das profecias bíblicas também é uma prova da sua origem divina. Glória a Deus por isso. O que Deus disse, já dizia o profeta Jeremias, sucederá. Glória, portanto, a este Deus poderoso, glorioso, grandioso, que inspirou homens falhos e mortais para escreverem a sua santa e poderosa palavra, a Bíblia Sagrada. Por fim, uma outra evidência externa que nós destacamos é a capacidade transformadora da Bíblia. Nenhum outro livro da história da humanidade. Nós poderíamos inclusive citar grandes nomes com uma inteligência fora do comum, que escreveram grandes obras, grandes tratados filosóficos, sociológicos, linguísticos, poéticos, enfim, a exemplo de Homero, Aristóteles, Luís Vaz de Camões e até mesmo Karl Marx. Mas, se nós levarmos em consideração a capacidade
transformadora destes escritores e destes livros, nenhum deles, e eu ouso dizer, nem se juntássemos todos eles, seriam igualados à palavra de Deus. Eles tinham grandes mentes, mas a Bíblia foi inspirada pelo Deus de toda a sabedoria. Milhares e milhares de pessoas têm experimentado este poder transformador da Bíblia Sagrada. Aliás, neste exato momento, você que está me assistindo, você é testemunha viva desta capacidade transformadora da Bíblia Sagrada. Viciados em drogas têm sido curados pelo poder da palavra. Delinquentes têm sido transformados pelo poder da palavra. O ódio tem cedido lugar ao amor pelo poder das sagradas escrituras. Tudo isto simplesmente pela leitura da palavra de Deus. E eu glorifico a Deus sempre pela Bíblia Sagrada. Mas, queridos, além destas evidências, nós vamos perceber também que vão surgir falsas teorias da inspiração da Bíblia. Homens que vão se levantar com uma capacidade muito elevada, com uma inteligência até admirável, só que vão emprestar a inteligência para distorcer a verdadeira inspiração das sagradas Escrituras. E aqui nós veremos algumas dessas falsas teorias sobre a inspiração bíblica. Existem muitas outras, inclusive alguns movimentos que vão originar estas falsas teorias. Em uma outra oportunidade, nós falaremos especificamente sobre estes movimentos, mas hoje nós queremos focar, trazer de forma muito simples para que você depois dê continuidade aos seus estudos sobre essas falsas teorias. A primeira falsa teoria é a teoria da inspiração natural. Ela também é chamada de teoria humana ou teoria da intuição. Ela vai afirmar que homens dotados de grande capacidade intelectual escreveram as sagradas escrituras. Com isso, eles vão negar a inspiração divina. É um erro, é um equívoco. Nós fizemos a leitura agora há pouco. Paulo vai dizer que toda a escritura é inspirada, vem do alto, vem de Deus. Pedro também vai falar que palavra nenhuma vem de homem, vem do Espírito Santo. Então, esta teoria é falsa, não procede. Nós precisamos conhecer para refutar e para mostrar que toda palavra foi inspirada. Uma outra falsa teoria é a teoria da inspiração divina comum. O que é que afirmam os teóricos da inspiração divina comum? Eles vão dizer que a inspiração dos escritores sagrados é a mesma que temos hoje quando oramos, quando pregamos ou quando ensinamos. Isto também não procede. Hoje nós recebemos a revelação da palavra, a iluminação da palavra, que veremos também a diferença entre inspiração, revelação e iluminação em uma outra oportunidade. Mas aqui precisamos entender que a revelação textual das Sagradas Escrituras hoje não é dada mais a ninguém. Não é possível aceitar que somos inspirados hoje da mesma forma que estes homens de Deus receberam a inspiração do próprio Deus para
registrar, para escrever as Sagradas Escrituras. Também vamos falar da teoria da inspiração parcial. O nome já está dizendo. Esta teoria ensina que a Bíblia contém a palavra de Deus. Eles vão dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus. Isso também é furada. Corra desta teoria, porque toda a Escritura ela foi inspirada por Deus. Mas duas falsas teorias a respeito da inspiração bíblica. A teoria do ditado verbal, também chamada de teoria mecânica. Ela afirma que os homens não tiveram participação ativa, ou seja, não falaram nem escreveram nenhuma palavra própria. Apenas expressaram sílaba por sílaba, conforme o Espírito Santo colocava em sua boca. Também não é verdade. Quando nós analisamos as Escrituras, nós vamos perceber particularidades na linguagem empregada por cada autor. Isto significa dizer que existem marcas, características de cada um deles. Portanto, esta teoria também é falsa. Por fim, temos a teoria da inspiração das ideias. Os teóricos desta teoria acreditam que Deus inspirou as ideias, mas não as palavras. Isso também não procede. Qualquer pessoa que tenha o mínimo de conhecimento sabe que não é possível construir ideias sem auxílio de palavras. Existe uma relação muito simples na construção das ideias. E a linguística vai chamar essa relação, apresentar dois termos básicos, significante e significado. Eu falo uma coisa e penso na ideia. Então percebe? A construção das ideias está diretamente ligada às palavras. Portanto, esta teoria de que Deus inspirou as ideias, mas não as palavras, também não é bíblica, não é divina. Por isso eu afirmo que todas essas teorias devem ser estudadas, sim, mas terminantemente rejeitadas por todos os cristãos, pois de uma forma ou de outra elas anulam a plena inspiração das Sagradas Escrituras. E assim, nós chegamos na teoria da inspiração verbal plenária, ou teoria verbal e plenária. Nós precisamos entender à luz da Bíblia e cremos que esta é a verdadeira teoria da inspiração bíblica. Ela vai destacar dois princípios muito básicos. Primeiro princípio é o princípio da verbalidade. Todas as palavras foram inspiradas por Deus. Além da verbalidade vem a totalidade. Verbalidade, as palavras foram inspiradas. Totalidade, toda Escritura sem exceção. Logo, de acordo com a teoria verbal e plenária das Sagradas Escrituras, nisso cremos e isso anunciamos. Todas as partes da Bíblia são igualmente inspiradas e os escritores não foram usados inconscientes, mas cooperava com eles o Espírito Santo, que os capacitava, que os inspirava. Portanto, a teoria verbal e plenária afirma que homens santos escreveram a Bíblia, a palavra de Deus, com as palavras de seu vocabulário, mas foram influenciados,
receberam o sopro, a inspiração do Espírito Santo de Deus. E eu quero finalizar esta aula fazendo a leitura de mais um texto sagrado que nos diz: e apegue-se firmemente à mensagem fiel, da maneira pela qual foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Tito, capítulo de número 1, versículo de número 9. Espero que vocês tenham gostado. E claro, gostou? Deixa o seu joinha, faça seus comentários e compartilhe com outras pessoas. Se ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações de tudo que postarmos aqui. Afinal de contas, fazendo isso, você fortalece o canal Conectados com a EBD e nos estimula cada vez mais a produzirmos conhecimento simples, eu entendo, uma vez que a nossa finalidade é socializarmos, é compartilharmos, é levar ao alcance maior possível os ensinamentos da palavra de Deus. Portanto, que Deus te abençoe. Por hoje é só. Nós ficamos por aqui. A paz do Senhor e até a próxima.